Senhoras e senhores ouvintes do nosso Recôncavo Baiano, bom dia. Aqui estamos para o quadro Atualidades em Debate. Internautas de diferentes contextos geográficos desse país gigantesco que é o Brasil. E é do Brasil que vamos falar de censo demográfico. O censo que é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o importante e respeitado IBGE, que faz não só um trabalho de contagem demográfica da população, porque o censo não é só isso, não é só contagem da população, para que saibamos quantos habitantes temos nesse país gigantesco que é o Brasil. São mais de 200 milhões de habitantes, mas mais do que isso, o censo, ele revela quem somos, né? Qual o perfil demográfico, geográfico, social da nossa população, como vivemos, onde vivemos, informações geográficas e demográficas de diferentes regiões do Brasil. Conhecer territorialmente o Brasil é fundamental para que se possa fazer proposições de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população. Como é que você vai atuar no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas quando se desconhece o perfil dessa população? Então, o papel do censo é esse, não é? Revelar quantos habitantes temos no Brasil e como essa população vive, quem é essa população, de que forma vive, não é? Como vive. Então, é muito importante o censo. É por isso que as discussões acerca do censo demográfico, ela envolveu o antes, estão envolvendo agora o durante, e com certeza teremos muitos debates interessantes acerca do pós, depois do pós, ou seja, depois dos resultados, porque os resultados não foram todos publicados integralmente ainda. Tudo indica que os trabalhos do censo devem terminar lá pro mês que vem, fevereiro, por aí, porque, gente, é um trabalho complexo. Primeira coisa a se discutir, a se destacar, né? Primeiro, como é que o censo, qual a periodicidade do censo? Ela é decenal, a cada 10 anos. Tivemos censo em 1990, 1980, 1990, houve um atraso, então ele aconteceu em 91, eu me lembro disso. 2000, 2010, o último censo que tivemos foi no ano de 2010. Portanto, o censo subsequente seria no ano de 2020. Mas esse foi um ano muito complicado, que foi o ano do auge da pandemia. Então, nesse contexto pandêmico, nós tivemos o adiamento, não tivemos o censo de 2020. E esse censo de 2020, ele veio acontecer em 2022 e está se estendendo até agora. Então, o atraso do censo, que é esse retrato, que é essa foto da população, da foto do nosso país, o atraso do censo em si já foi um debate interessante. A proximidade do censo, a proximidade da realização do censo já foi um debate interessante. O atraso, outro debate digamos que quente ainda, esse atraso de 2 anos. E durante a realização do censo, né? Quantos problemas, algumas pessoas, infelizmente, não colaboraram. Então, essas coisas, infelizmente, acontecem até mesmo por falta de informação, né? Que o censo, repito, é muito importante para os municípios. Mas agora, eu gostaria de destacar aqui algumas questões que são interessantes. Quando eu falei da questão das possíveis discussões e polêmicas envolvendo o censo, eu vou falar aqui de uma relacionada à população dos municípios, né? Alguns municípios, curiosamente, eles têm um decréscimo, uma diminuição na população. Isso é muito comum acontecer, né? E alguns outros municípios, eles têm um acréscimo, a população aumenta. Mas por que aumenta? Por que diminui? Primeiro, as causas do que diminui. E você pode ter causas relacionadas à dinâmica natural, causas naturais. Por exemplo, a estiagem está relacionada à dinâmica meteorológica, a longa estiagem. No extenso semiárido brasileiro, você tem municípios aí que a estiagem pode demorar 8 meses, 10 meses, 1 ano.
Então, a intensificação da seca em alguns municípios pode fazer com que alguns municípios sejam áreas dispersoras. As pessoas saem de lá em busca de qualidade de vida em outros municípios, ou nas áreas rurais desses municípios, ou nas sedes municipais, ou seja, nas cidades, notadamente aquelas cidades mais, as cidades mais maiores, as cidades grandes, metrópoles, cidades médias, ou cidades que têm uma atividade industrial expressiva, que têm uma dinâmica comercial interessante. É o caso, por exemplo, da cidade de Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado da Bahia. É o caso de Vitória da Conquista, a terceira maior do estado da Bahia. Essas cidades, elas atraem pessoas, não é? Então algumas dessas cidades que são mais consolidadas, elas atraem algumas pessoas. Então é muito comum essa cidade, quando se compara um censo de 10 anos atrás com o atual, se notar que esses municípios, né, que tem uma sede municipal, que é a cidade importante do ponto de vista econômico, industrial, comercial, é muito comum se notar o aumento da população. Por outro lado, se nota a diminuição em outros municípios. Mas as causas não são só naturais, não. As causas são econômicas também. Crises econômicas. Há casos em que, por exemplo, você tem municípios que aumentaram muito a população, porque se construiu lá uma grande obra, uma barragem, por exemplo, que se levou 5, 6, 7 anos construindo. Então muita gente foi para lá. Quando essa obra, quando aconteceu a conclusão dessa obra, muita gente começa a sair de lá. Então esses municípios acabam diminuindo a sua população. Quais os impactos disso? O impacto é o seguinte: os municípios recebem o fundo de participação do município, que é o dinheiro, que é o repasse que vem lá do governo federal, estadual, esse repasse que vem para o município, para que o município possa manter a sua saúde, o sistema de saúde, a educação, possa pagar suas contas, se manter de pé. Se diminui a população, diminui também o fundo de participação dos municípios. Esse fundo de participação dos municípios é proporcional à população, ao efetivo demográfico, aos números da população. Então, se houve uma diminuição da população de um município X, de 30 mil habitantes para 20 mil habitantes, então esse município vai receber menos, vai perder a arrecadação do ponto de vista do fundo de participação dos municípios. Então ninguém quer perder. Daí as polêmicas. Então há casos até que gestores municipais judicializam e questionam porque a população lá diminuiu, né? Então há casos que não tem nem sentido, né? Sabe-se que houve se constatou no censo que houve uma diminuição da população. O que vai se fazer? Judicializar para continuar recebendo o mesmo valor? Então essas polêmicas acontecem. Há questionamentos. Só que há um outro problema aí, que é a questão das áreas de litígio territorial. O que é o litígio territorial? São aquelas áreas que se fica na dúvida se aquela área ali, aquela localidade, vamos supor que é uma localidade que tenha 5 mil habitantes. Vamos supor que essa localidade de 5 mil habitantes, ela se tem uma dúvida se ela pertence ao município A ou ao município B. E aí, o que é que o recenseador vai fazer? Não é? Às vezes você pergunta de uma casa: vem cá, senhora, que município é esse aqui? A senhora responde: aqui é o município A. Chega na casa à frente: não, aqui é o município B. E a casa, que é o limite territorial entre um município e outro, ele passa numa rua, ele é uma rua no meio de uma localidade. Só que essa localidade lá, vamos supor que essa localidade tenha 8 mil habitantes nessa área, nessa localidade. Só que um município X contou todos os 8 mil habitantes para ele. Enquanto que o município Y teria 3 mil habitantes, o X teria 5 mil. Só que foi lá o outro desperto, contou todo para o lado dele. E aí? Então esse é um dos casos que dá que se pode judicializar, entendeu? É um caso que dá polêmica, uma polêmica de natureza territorial, não é? Há áreas de litígio, inclusive entre estados no Brasil, não é? Há polêmicas nesse sentido. Então, o censo ele é realmente complexo nesse aspecto. Então, deve-se ter esse cuidado. Por exemplo, Cruz das Almas. Cruz das Almas tem um limite territorial, né, com alguns outros municípios, exemplo de Sapé-Açu, por exemplo, né?
Então, você tem ali algumas áreas que são próximas ao limite territorial, que pertence a Sapé, outras pertencem a Cura das Almas. Então, se você tem um cuidado de demarcar os seus limites territoriais, você não vai ter esse problema. Mas qual é o problema que acontece? Muitos gestores públicos não estão nem aí para os limites territoriais. Não se interessam em discutir limites territoriais. A gente fazer mapas, atualização cartográfica, mapas para se definir até onde vai a área territorial do município. Aí quando vem um censo, ainda não tem não se faz além de não ter esse mapeamento, não se faz uma orientação técnica com os recenseadores que atuarão no município. O que o recenseador vai fazer? Às vezes o recenseador mora a 200 quilômetros dali, fez passou do processo seletivo e vai trabalhar, vai para campo. Ele não conhece todas as áreas para chegar assim e dizer assim: eu vou definir se é o município A, se é o município B. Essas informações são importantes. Então é isso aí. Saúde e paz para todos e todas. Até a próxima.